Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O programa Tribuna Livre de hoje vai debater com dois profissionais da notícia. Gente que amanhece o dia já pensando, naturalmente, em arquitetar todas aquelas informações do dia, porque são pessoas que têm um público muito grande e muito ávido de novidades. Por isso, essas pessoas têm que municiar jornais, tanto no papel quanto na radiofonia, para atender o anseio desse público fiel. Nós estamos falando de Beto Fernandes, que hoje é diretor de jornalismo da Rádio Verde Vale AM e também é o editor do Nação Romeiro, esse jornal que eu estou mostrando aqui, a última edição para vocês, e que vem com uma belíssima reportagem sobre Monsenhor Murilo, 8 anos de saudades. O outro Fernandes é o Demontier, sim, da Folha da Manhã, companheiro nosso desde o início desse programa. Antigamente ele era mais assíduo às sextas-feiras. Agora, vez por outra, ele aparece aqui conosco quando é chamado e nos atende com muita presteza. E por isso nós ficamos gratos aos dois Fernandes que hoje vão debater conosco um tema bem interessante que a produção resolveu colocar em homenagem àquele famoso filósofo e pensador cearense chamado Gonzaga Mota, a dinâmica da política. Vocês vão ver que essas pessoas trabalham com um noticiário em geral, portanto, também com um noticiário político, e nós vamos debater um pouco já essas escaramuças que os políticos já estão articulando, visando as eleições de 2014, onde vamos ter eleição para a presidência da República, para governadores, senadores e deputados federais. Boa noite, Márcio. E estaduais também. E estaduais também, rapaz. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador. Boa noite, Beto Fernandes e Demontier Fernandes, a dupla, né, dos Fernandes aqui. Só faltou o Hélio Fernandes. Exatamente, Fernandes, todos eles muito bem informados e que nessa área aí da questão da política, eles também estão bem informados. Demontier com seu Folha da Manhã aí, que circula diariamente, que é notoriamente conhecido na cidade, e o Beto como radialista, que comanda o programa da Rádio Vale AM, aqui, né, do Complexo Televisão e Rádio, e que certamente vai nos dar informações e nós vamos esmiuçar. Eles gostam de entrevistar, mas hoje eles vão ser entrevistados. Nós vamos puxar por eles aqui para informar, eles que estão no dia a dia, no batente das notícias, das novidades, dos acontecimentos políticos, já que nós vamos andar nessa direção, focar esse tema. E certamente com a participação do nosso telespectador nós vamos ter um programa bastante interessante, bem interativo, bem didático, bem elegante, porque essa é a finalidade do Tribuna Livre, é bem informar e informar com elegância. Muito boa noite, meu caro Demontier Fernandes. Ano de eleição é ano que facilita o trabalho do jornalismo? É ano de muito... Boa noite, Vasques, Beto e o nosso Vacilandim. Ano de eleição é de muito trabalho, e até porque um ano como este agora, de 2014, a gente vê um clima muito favorável a manifestações, a contestações de políticas de governo com essa Copa do Mundo. Então eu acredito que 2014 vai ser um ano diferente dos outros em termos de eleição, pelo que se prevê a acontecer no mês de junho da Copa. Vai ser um ano como nunca, né, para o Brasil. Na minha avaliação. O meu caro Beto Fernandes, as redes sociais podem marcar como um diferencial nessas eleições? Boa noite. Boa noite a você, Luiz. Boa noite ao Dr. Vasques. Boa noite, meu prezado Demontier, aos telespectadores da TV Verde Vale. Indiscutivelmente, nós teremos uma campanha política à parte nas redes sociais. Aquilo que nós vivenciamos em 2012 pode ser definido como uma verdadeira cenas dos próximos capítulos. Então nós vamos ter realmente um ano atípico. Esse 2014 vai ferver nas redações dos jornais impressos, nos portais, nos blogs e efetivamente nas emissoras de rádio também. De forma especial em Juazeiro do Norte,
quando mal começamos o ano e já encontramos pelo menos 15 pré-candidatos a deputado estadual e pelo menos 4 pré-candidatos a deputado federal, mostrando o dinamismo da política, onde o oponente de hoje pode perfeitamente ser o correligionário de amanhã e vice-versa, mostrando, como você bem frisou na abertura, como disse o Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, nosso querido Totó, foi governador do Ceará, a política é dinâmica. E vamos ver esse dinamismo ainda mais neste ano de 2014. Eu queria colocar para os senhores o seguinte: o ano passado, o ano que passou, 2013, houveram aquelas manifestações sociais onde o povo foi para a rua com a bandeira, cobrando, às vezes umas cobranças que não focavam, era um tanto amorfa a forma de reivindicação deles, mas ficou de certa forma um discurso e na mente de alguém a questão da Copa, porque foi exatamente naquele movimento em que houve inauguração de estádios, em que a população ficava com o discurso de que o governo está investindo muito em estádio de futebol, enquanto que os hospitais estão sucateados, enquanto que nós não temos segurança, que a educação não é de qualidade, enfim. E esse ano é um ano eleitoral e um ano de Copa do Mundo no Brasil. Qual é o sentimento de vocês? Como é que vocês estão enxergando esses dois eventos no mesmo ano, muito próximo um do outro? Vocês acham que novamente a população vai aproveitar esse ensejo e ir para as ruas? Ou vocês acham, na visão de jornalista, de que isso vai transcorrer dentro da normalidade possível? Como é que vocês enxergam isso, Demontier e Beto? Bom, eu penso o seguinte: aquelas manifestações de junho do ano passado, elas foram tocadas por jovens da classe média. Elas não foram tocadas pelos jovens da periferia. Porque os jovens da periferia, que são as maiores vítimas das políticas econômicas e sociais, eles não foram ainda mobilizados para uma grande manifestação ou para participar diretamente do processo desse. Então foi um movimento tipicamente de classe média, e o governo agora está preparado, se preparou, ele foi surpreendido naquele primeiro momento, mas agora o governo vai usar da força que tem junto às instituições regulares, Forças Armadas, por exemplo, para poder acompanhar mais de perto e reagir, porque ele foi pego de surpresa, e agora não. Ele vai preparado para poder garantir a Copa do Mundo e tentar segurar as manifestações usando a força bruta das polícias militares e também das Forças Armadas. Eu penso até que quando o Lula, quando era presidente, que conseguiu a Copa para o Brasil, que achou que seria a grande coisa da vida dele, eu acho que agora ele está arrependido. Porque ele não poderia sonhar nunca que um país como o Brasil, que sempre foi voltado inteiramente para o futebol, no momento maior do futebol, que seria a Copa, o país passasse a pensar, passasse a se denunciar, passasse a cobrar dos governos aquilo que jamais teve. Por isso é que eu acho que vai ser completamente diferente. Já agora, para 2014, o governo vai estar muito mais preparado, mas é provável que as manifestações cheguem mais na periferia, e quando chega na periferia a história é outra. A periferia vem arregaçando de ponta cabeça, porque ali onde está esse sentimento de revolta do Brasil, ele não chegou ainda na periferia não, porque no dia que ele chegar, eu não posso nem prever o que é que vai acontecer. Porque o jovem da periferia hoje... A periferia não está silenciosa, acomodada em função do Bolsa Família, não? Recebendo não, salário? Não. Num primeiro momento você pode imaginar que sim, mas não. O exemplo, nós já estamos no exemplo agora nos rolezinhos do shopping. Enquanto, se aquele rolezinho fosse feito só com meninos de classe média e os ricos, não faria medo a ninguém. Mas no momento em que o menino da periferia começa a chegar na juntou-se ao riquinho. Exatamente. Pronto. Aí, com a facilidade de comunicação, de troca de conteúdos que a internet permite. Uma coisa jovem como é a internet, aglutinando o jovem em torno dela. Então fica muita coisa imprevisível e fica pelo menos a certeza de que para trás o país vai ser outro em termos de manifestação, daqui para frente vai ser outro, mas o governo não vai mais reagir ou parar, esperar uma reação como ele fez agora em 2013. Ele vai reagir usando, é provável que nós tenhamos mais reação das polícias e do Exército agora já a 2014. E aí, Beto, você acha que pode haver truculência, inclusive? Eu acredito que sim.
Agora, eu vou tomar liberdade, com todo respeito à opinião do camarada Demontier, de considerar a mobilização de junho, quando o gigante despertou, de setores sociais. Nós tivemos, aqui em Juazeiro do Norte, nós tivemos pelo menos 2 manifestações em que havia mais de 5.000 pessoas nas ruas. E nós tivemos a oportunidade de ver acadêmicos de faculdades particulares, nós tivemos a oportunidade de ver universitários de instituições de ensino superior públicos da UFCA. Então, é preciso fazer uma avaliação mais detalhada sobre isso. Copa do Mundo. O povo brasileiro é contra a Copa do Mundo? Em absoluto, o brasileiro é apaixonado por futebol. O que o povo brasileiro é contra é o número exorbitante, as cifras de investimento em muitos estádios que posteriormente serão subutilizados, servirão apenas para utilização de shows. E o pior, se faz uma previsão e se gasta o dobro do que foi previsto. Ou mais. Então, a população está contra isso. Um detalhe também que é preciso levar em conta: a população esteve nas ruas ano passado e deve voltar também como forma de chamar a atenção da classe política, objetivando conscientizar em todos os setores. Isso vale da presidente da República ao prefeito de um município de porte como Juazeiro do Norte, ou de um município pequeno como Tarrafas, Altaneira ou Salitre, para a correta e melhor aplicação dos recursos para uma melhor execução das políticas públicas. Então a gente precisa também compreender por esse lado. A população hoje, a gente conversava em off antes de abrir o programa aqui, tem mais acesso à internet, tem a opção de ouvir emissoras de rádio, de ver 2, 3 jornais, de ler a revistas, a publicações diversas e, consequentemente, formar a sua própria opinião. Nesse contexto, nós, enquanto comunicadores, temos uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, há quem bata no tórax e diga assim: eu sou formador de opinião. É preciso rever esse conceito. Nós, enquanto comunicadores, radialistas, blogueiros, jornalistas, etc., precisamos ter a seguinte ciência: os fatos existem. Cabe a nós mostrarmos as versões para esses fatos, lado A, lado B, e o telespectador, o leitor, o ouvinte, inteligentemente forme a sua opinião. 2014 vai ter realmente uma mobilização social grande na linha de conscientização. Eu acredito que, pela experiência vivenciada, como bem lembrou o camarada Demontier aqui, as forças de segurança estarão preparadas efetivamente para evitar. Nós vimos isso em eventos gigantescos, como recentemente a visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Rio de Janeiro. Aqui no Ceará, especificamente, o governo já está se preparando, né? Está comprando agora 400 Hilux, né? E isso certamente já é um preparo. De fazer uma pergunta. Eu vou lhe permitir. Essa política de comprar Hilux já mostrou que não acrescentou absolutamente nada à segurança. E você sabe quanto é que custa cada Hilux? Que é 180 mil reais. Que a segurança do Ceará está falida, que é uma das piores seguranças do país, que se assalta banco aqui por brincadeira no interior e na capital a toda hora. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte: como é que uma política de segurança cara, movida a Hilux, e ela agora começa a se repetir na reta final do governo? Como é possível uma coisa dessa? Com a sua experiência de quem foi deputado, 20 anos. E só aproveitando o ensejo também, para lembrar que a segurança pública no estado do Ceará é o calcanhar de Aquiles do governador Cid. Fortaleza, 7ª capital mais violenta do mundo. Brincadeira. Do mundo, não é do Brasil, não, é do mundo. Nunca se matou tantos jovens na nossa capital como agora. Mas agora não vamos tão longe também não, porque Juazeiro do Norte não está ficando atrás. É verdade. Também é Ceará, né? Proporcionalmente falando, é uma coisa assustadora. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ler um artigo curto publicado numa rede social pelo Dr. Erivan, que é médico do IML aqui de Juazeiro do Norte, e ele fez a proporção. Se equilibra a média de assassinato de jovens em Juazeiro do Norte ao mesmo número de Fortaleza. Olha o negócio, viu, Demontier? Deixa eu dar uma estatística aqui. Juazeiro está entre as 100 maiores cidades do país. Tem um mapa da violência do Ministério da Justiça, que é apurado anualmente, e que coloca Juazeiro em 60º lugar na morte de jovens. Né? Tem uma matança de jovens aqui em Juazeiro, na periferia, tendo como foco, principalmente a droga, está entre as 60 maiores do país. É verdade. Eu queria colocar o seguinte para os senhores, para a reflexão nossa aqui. Há alguns anos atrás, aí, algumas décadas,
não muitas décadas, uma década talvez, a gente assistia o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, e raramente você via uma notícia de cunho policial, de violência, de criminalidade. Hoje o programa do Jornal Nacional está aparecendo basicamente como um programa policial. Hoje mesmo, eu assistindo, antes de vir para cá, eles estavam noticiando jovens assaltando no centro do Rio de Janeiro, praticamente sem as pessoas poderem se locomover. E o mais grave de tudo isso é que a gente vê por aqui também, e a impotência da polícia. A polícia está impotente, porque ela não pode prender, ela não pode entrar numa casa que sabe categoricamente que tem droga lá, não sei com mandato judicial, ela não pode prender o menor desafia descaradamente o policial, faça alguma coisa comigo, bata em mim para você ver, você não é policial, desacata o policial. Então tem o nosso sistema, o emaranhado legal do nosso sistema de segurança, ele está falido, ele precisa de uma reforma, e nós não temos, partindo de nível nacional, nós não temos um plano nacional de segurança. Então está difícil, isso é o maior problema que existe hoje, um dos graves problemas que existe hoje no Brasil é a questão da segurança. Como é que vocês compreendem a visão de vocês com relação a essa questão desse emaranhado legal que prejudica a polícia, que torna o judiciário moroso e que o Congresso Nacional, que é onde fabricam as leis, não são nas Assembleias Legislativas, nem na Câmara de Vereadores, é no Congresso Nacional, não dá um passo para modificar isso aí. Eu gostaria de pegar um gancho nessa colocação do Vaz, para pedir para vocês fazerem também uma análise com relação aos candidatos, tanto a deputado estadual como a deputado federal. Será que diante da nossa sociedade, diante do público, eles vão atuar com a maior tranquilidade, não vão sentir um certo remorso por tudo que está acontecendo e muita gente dizendo que falta congresso, que falta decisão? Será que eles não vão ter esse temor ou vão, como sempre, tranquilos para a batalha, para pedir os votos? Bom, eu vou fazer a seguinte análise. Primeiro tem a questão das drogas, que é um grande negócio, e eu não entendo por quê. O governo, com todos os instrumentos que tem, com todas as informações que tem, não conseguir chegar lá no grande distribuidor, no grande produtor. Porque nós somos vítimas aqui, no ambulantezinho que distribui a droga aqui. Como é que o grande que produz a droga faz com que essa droga circule no país inteiro, e o governo tendo forças armadas, tendo todo o aparato de segurança e de informação, e não consegue debelar isso aí. E depois, o cruel, o massacrante modelo econômico, que faz com que as pessoas da periferia, principalmente os jovens, eles todo dia sejam bombardeados pela seguinte informação: você tem que comprar um celular novo que apareceu, você tem que comprar roupa nova que apareceu, você tem que ir para o show que apareceu, você tem que consumir tudo que você vê, você tem que consumir. Aí ele não tem o dinheiro. Aí a família se desdobra para poder fazer empréstimo para manter aquele nível ali, mas é insuficiente. Aí ele vai para onde? Ele termina sendo refém de um modelo que se reproduz a cada vez mais, e a gente não vê nenhuma discussão ampla desse problema e nenhum contraponto para isso, e não vê de todos os governos uma proposta coerente para enfrentar esse problema. Ou seja, não existe da parte política, nunca vi da parte política uma proposta para se enfrentar esse problema. E passa também pelo Congresso. Uma lei no Congresso, qualquer lei no Congresso, ela passa 5, 10, 15, 20 anos para poder chegar à efetividade. Eu concordo em gênero, número e grau, é preciso, há um débito da classe política com assuntos palpitantes que nós temos no Brasil. Essa questão da violência é uma. Esta semana eu tive uma pauta interessantíssima dentro do jornal Verde Vale, na nossa emissora, e eu fui debater, discutir com a diretora e técnicos do Centro de Semi-Liberdade de Juazeiro do Norte, a subutilização. Então, falta inclusive uma comunicação na verdadeira rede. Eles estão visitando as diversas comarcas para conscientizar os juízes dessas comarcas, os representantes dos ministérios públicos, do Ministério Público, bem como também dos equipamentos sociais. Entendemos aí os CREAS, tanto no caso de Missão Velha, por exemplo, municipal, bem como regional. E nessas cidades
de pelo menos 28 municípios do Cariri, entendamos aí, a região metropolitana, o Cariri Central, o Cariri Oriental, Brejo Santo, Jati, e o Cariri Oeste, Campos Sales, Salitre, Antonina do Norte, para que os juízes possam efetuar com que os jovens que estão em conflito com a lei possam pagar a punição neste centro de semi-liberdade, porque lá é diferenciado. Lá eles vão ter atividades de caráter ocupacional, vão ter cursos de formação profissional, vão ter práticas esportivas. Aí eu, inclusive, indaguei e procurei saber, mas como é a questão do vínculo familiar? Então o equipamento trabalha não apenas o indivíduo que comete um pequeno furto, que vai colocar um revólver e assaltar um posto de gasolina para tirar 10, 30 reais para comprar pedra de crack, mas eles trabalham também com a família. De que adianta o jovem ir para o Instituto de Semi-Liberdade e quando ele sai às 17 horas, ele voltar para casa e encontrar, lamentavelmente, na periferia ou numa rua central, o pai alcoolizado, agredindo a sua mãe, muitas vezes a mãe também é drogada. Então é um problema social seríssimo. A classe política precisa discutir. Vamos dar um exemplo. Por que não se chega a um denominador comum da necessidade de se rever conceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que alguns chamam até de ECA, eu considero até pejorativo? Diminuir a maioridade penal vai resolver o problema? Daqui a pouco vão dizer, não, 16 anos não é o suficiente, baixa para 14. Daqui a pouco vamos tentar estar discutindo aqui se o ideal não é a maioridade penal quando está no ventre da mãe ainda. Então nós precisamos de políticas públicas adequadas, é preciso discutir com muita maturidade, e isso, a promoção desde os legislativos municipais, desde as câmaras, passando pelas assembleias, passando pelo Congresso Nacional. É preciso vontade política, é preciso determinação. Aí vamos ter uma junção de aspectos que somados poderão, se não resolver, pelo menos minimizar. Nós vivemos aqui no Brasil, estamos vivenciando a realidade do Estado do crime instituído dentro do Estado de Direito. É quase um governo paralelo. É quase um governo paralelo. É verdade. O que é lamentável. Mas o Beto falou que nós estamos entrando, claro, é um ano eleitoral, e que começam as articulações políticas. O título do programa dado aqui pela produção é A Dinâmica na Política. E o Beto disse que o Juazeiro do Norte está um verdadeiro caldeirão já fervescendo em número de candidatos. Agora é interessante se observar também que isso geralmente acontece, sempre acontece, e hoje, infelizmente, Juazeiro, com essa grande legião de eleitores que tem, um dos colégios eleitorais mais substanciosos do nosso estado, não tem um deputado estadual. Não tem um deputado estadual, quando o número de eleitores daqui praticamente dava para eleger folgadamente 3 deputados. Já tivemos épocas aqui que o Cariri, não especificamente Juazeiro, nós tínhamos 8 representantes da região do Cariri, hoje praticamente se tem 1 é 2, e olhe bem se realmente eles representam a região na verdadeira essência da representatividade. Então eu queria levantar esse tema pulverizada de lideranças, e infelizmente essas lideranças não estão conseguindo chegar aonde deviam chegar. Bem, eu vou levar a temática para a seguinte questão. Primeiro, importante tanto quanto ter quantidade de candidatos é ter qualidade. E eu falo aqui, por exemplo, com a autoridade de conhecer, porém de não ter votado nele. Nós do Cariri, as pessoas que têm o poder de raciocínio, hoje compreendem o tanto quanto faz falta uma figura como o Dr. Vasques Landim na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque qualifica o debate. Porque leva os assuntos que são de interesse coletivo. Porque não se limita a ficar na esfera da Assembleia, mas vem para cá, sentir na pele o problema que nós, cidadãos, estamos enfrentando. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Nós estamos com 15 pré-candidatos a deputado estadual. E vou pedir aqui a permissão aos condutores do programa para fazer aqui breves citações aqui.
Entendam. Ana Paula Cruz, PRP, Vasques Landim, PR, Doutor Santana, PT, Giovanni Sampaio, PTC, o Dante Benedito, que é vereador, PMN, o Capitão Vieira, PTN, o Demontier Fernandes, que está aqui do meu lado, ou o Valdir Medeiros, eles poderão... Que foi candidato a vice na chapa dele. Na chapa dele em 2012, eles vão definir posteriormente com o partido e com a Frente Socialista quem fica em qual função. O Wilson Melo, comunicador do PR, o camarada Gilvan Luiz, que está hoje no PTB, o jovem Pedro Aderson, do PRTB, o Roberto Sampaio, do PSB, me confirmou a pré-candidatura, ainda o Adson Salviano, do PSD, estamos inclusive aqui assistindo ao vivo o programa, o José Cláudio, que é uma liderança da comunidade surda, ex-presidente do Instituto Transformar, que trabalha com a coletividade surda, está também pleiteando no âmbito do PMDB, e como se não bastasse, ainda o nome do Davi Macedo, filho do prefeito Raimundo Macedo. Alguém pode dizer, mas o prefeito não disse que o filho dele é pré-candidato a deputado estadual, mas ele também não foi para a imprensa dizer que o filho dele não é candidato. Nós sabemos que o filho mais velho é pré-candidato a deputado federal, no direito que lhe assiste elementarmente. Então, o que é que a gente verifica aqui? Existem muitos nomes, e não bastasse isso. Eu tenho a rápida impressão, vocês que conhecem melhor a realidade, de que mais de 200 candidatos são votados em Juazeiro do Norte. Então a gente questiona muito a classe política. Se fala de quem ocupa a presidência da República, se fala de quem é governador, se fala de quem é deputado federal, se fala de quem é deputado estadual, prefeito e vereador. E o pior de tudo, que falam de forma pejorativa e negativa. E nós precisamos compreender que há um equívoco muito grande em nivelar por baixo. Nós temos pessoas sérias, pessoas íntegras, que têm capacidade, potencial, competência, discernimento. E, lamentavelmente, nós não paramos ainda para entender uma coisa. Se nós temos péssimos políticos, é porque nós temos também, lamentavelmente, péssimos eleitores, que não comparam as propostas, que não sabem sequer diferenciar e ver, por exemplo, numa época de eleição municipal, um vereador que é um legislador dizendo que vai executar. E quando se vê na execução da legislatura, se vê o prefeito muitas vezes entrando no mérito do legislativo, vê os vereadores entrando no mérito do executivo. Uma crise institucional montada na esfera municipal, sem sequer ter a consciência. Então, vamos cobrar uma melhor qualificação da classe política? Vamos, mas vamos ter também um pouquinho de consciência e discernimento para votar, e votar bem, de acordo com a melhor proposta e com aquele projeto coletivo, seja de uma eleição proporcional como essa que nós vamos ter agora, e majoritária também, é claro, para governador, para senador e para presidente da República, seja nessas eleições municipais. Montier. Eu acho que o que aconteceu com o Juazeiro, na minha avaliação, é o seguinte: as grandes lideranças elas perderam força, e elas perderam força exatamente para a Câmara de Vereadores. Houve um tempo, até recentemente, em que toda a articulação política de Juazeiro ela era feita pelas grandes lideranças com o apoio da Câmara de Vereadores. Depois os vereadores passaram a negociar, e o Vasco sabe disso, eles próprios, isoladamente, com candidatos paraquedistas em troca de favores, em troca de dinheiro. Aí enfraqueceu politicamente Juazeiro, a tal ponto que a cidade praticamente tem dificuldade até para eleger um deputado estadual. Mas, além disso, também, é preciso que a gente pondere aqui a questão da falta, da fragilidade e da falta de representatividade dos partidos políticos. Os partidos políticos são os grandes culpados também por isso aí, porque apenas para eleger, eles formam grupos com qualquer tipo de pessoa, buscando apenas o poder, buscando apenas o voto, se esquece da qualidade, do compromisso, do caráter das pessoas. Então essas pessoas, muitas vezes, elas são eleitas, e a Câmara de Vereadores é um exemplo disso, e quando chegam lá, a história é outra completamente diferente. Então, as grandes lideranças perderam força política para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores passou a fazer negócio com grupos de fora, instalaram-se aqui paraquedistas em Juazeiro, e a cidade perdeu força política e importância política. Isso repercutiu em todas as administrações.
Nós vamos ao intervalo do nosso programa e na volta vamos continuar debatendo com os nossos dois convidados de hoje, o Beto Fernandes e o Demontier Fernandes. Até já, amigos. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. 3 Produções apresenta A Confissão, com Ângelo Paes Leme, Silvio Guindani e Isabel Gueron. Direção Walter Lima Júnior. Dias 24 e 25 de janeiro, às 8 da noite, no Memorial Padre Cícero. Convites na Skyler e Marrogane, no Cariri Garden Shopping. E Drogarias Avenida, no Crato. Informações 8858-1708, 8881-7921 e 9988-1352. Artinox, comunicação em alto relevo. Uma empresa especializada na fabricação de letra, caixa e materiais diversos. Projetos especiais, fachadas em ACM, totens, sinalização e números residenciais. Artinox, comunicação em alto relevo. Rua José de Alencar, número 1467, Romeirão, Juazeiro do Norte. Fone 3571-2428. O sorriso no rosto em mais de 480 mil cearenses está garantido com o novo Centro de Especialidades Odontológicas de Maracanaú. Agora, a população de 8 municípios terá acesso a atendimento odontológico de alta qualidade. Com esta unidade, o governo do estado conclui o compromisso de construir 18 CELs em todo o Ceará. O Ceará já tem 13 UPAs, 17 policlínicas e 18 CELs, que estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo. Baixou! O Cariri da Sorte desta semana só custa R$3. E no quarto sorteio tem uma picape Saveiro 0 km. Uma Saveiro! Isso mesmo! Uma picape Saveiro 0 km só pra você! E mais R$3.000 no primeiro sorteio. Uma Honda Pop 100 0 km no segundo sorteio. Uma Honda Ford HS 125 0 km no terceiro sorteio. E R$4.000 na rodada da sorte. Adquira o seu e boa sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Heleno. Epa, Coronel, o que é que tu tá fazendo aqui, homem? Hein? Mas olha mesmo, eu fiz igual você. Fui na Mac Center e comprei os equipamentos e a armobia pra montar e ampliar meus negócios. Mas menina, pois não é que o Coronel indicou? Indiquei nada, rapaz. A Mac Center é que é uma loja primeira pra quem quer ampliar ou montar sua panificadora, mercantil, frigorífico e muito mais. Mac Center, realizando o sonho do seu próprio negócio. TV Verde Vale Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos debatendo a dinâmica da política. E por falar em dinâmica, alguém já ligou, já perguntar:
Já perguntou, e não vamos falar da Câmara Municipal de Juazeiro, não? Não vai ter eleição, não? Vai. Que dinâmica é essa, hein, Que dinâmica é essa? Beto, você como é que está cara a dinâmica super da atualizado, o Câmara? Demontier que não perde uma Demontier. reunião. Como é que está o andamento? Quantos candidatos já tem? Quando é que vai ser a eleição? Bem, nós temos, o Demontier, inclusive, está lá todas as Todas as terças reuniões. e as quintas-feiras. Eu tenho uma equipe de repórteres que se reveza lá, mas eu também faço questão de ir até para sentir como estão os debates. Nós temos hoje 3 candidatos em potencial. Então a Câmara está dividida em 3 frentes. Na primeira, o próprio atual presidente interino, Darlan Lobo, do PMDB, é o candidato. Ele congrega um número X de vereadores. Nesse grupo que ele tem, há um que é uma verdadeira águia dentro da Câmara, que fica migrando entre o grupo de Darlan e o grupo do Capitão Vieira, que seria o candidato com as bênçãos do Poder Executivo Municipal do prefeito Raimundo Macedo. A ascensão de Capitão Vieira beneficiaria ao projeto do doutor Raimundo Macedo. E eu quero aqui deixar bem claro que não é de hoje que os prefeitos têm interesse de ter correligionários à frente da mesa diretora. Eis que surge uma terceira força, um terceiro nome, que é o que mais agrega valor para o próprio Poder Legislativo Municipal, que é do PTBista Gleidson Bezerra. Então nós temos um que favorece a um projeto de oposição, um que favorece ao atual projeto administrativo e um que favorece ao Poder Legislativo. A Câmara de Juazeiro do Norte, em que pese o meu respeito, está literalmente no fundo do poço. Há um descrédito aos senhores vereadores. Nós sabemos que o ano de 2013 foi muito complicado para a classe política. Juazeiro do Norte não seria exceção. O prefeito Raimundo Macedo, por exemplo, em determinado momento ficou enchiqueirado no interior do Banco do Brasil. Houve manifestações por uma série de ações administrativas antipáticas que ele tomou, batendo de frente com a classe de professores, por exemplo, promovendo, e foi inclusive chamado a atenção do Ministério Público. O governo vive permanentemente no carão, como a gente diz no popular, só que, com o advento do escândalo das vassouras, o foco mudou para a Câmara. É verdade. E os vereadores não pararam para entender que eles estão num jogo de acusação e de denúncias. É preciso deixar isso aqui bem claro, enfraquecendo o poder. E o que se comenta hoje, com todo respeito, repito aqui, é que Juazeiro do Norte nunca teve uma Câmara tão frágil como a atual. Então eles precisam dar uma resposta à coletividade. Aquele episódio, Demontier, daqueles jovens que adentraram e jogaram lixo no plenário da casa, foi deprimente. Aterrorizante. Eu tenho 47 anos de idade, no próximo ano vou fazer 30 anos que atuo em comunicação, quer institucional, quer comercial, como faço hoje, mas eu nunca vi um espetáculo tão deprimente. E aquilo ali retratou único e exclusivamente algo. E os vereadores não devem ter isso de forma depreciativa, mas a sensação foi de jogar lixo no lixo. Aliás, alguém que levou o lixo até usou uma frase muito interessante. Nós não viemos jogar lixo, nós viemos misturar o lixo. Essa frase diz tudo. Demontier, é verdade que apesar de tudo isso só vai haver eleição porque a justiça está obrigando a haver uma eleição? O presidente tentou impedir, tentou segurar a eleição, mas o recurso que ele apresentou, um grupo de vereadores, foi à justiça, conseguiu viabilizar a eleição, cumpriu o regimento, e o presidente contestou, mas a contestação dele não teve amparo, não teve o resguardo da lei lá no tribunal, ela caiu no tribunal. Então é provável que dia 4 tenhamos a eleição para mais 4 cargos que estão vagos na Câmara. E é provável até, possível, que haja também uma reviravolta no quadro de vereadores, porque os 2 vereadores que estavam afastados, aqueles envolvidos com o escândalo das vassouras, o ex-presidente, o Antônio Lunga, e o Ronald Motto, eles tinha 2 ações contra eles, mantendo todos os 2 afastados da Câmara. E eles conseguiram, na Justiça, que uma dessas ações, em caráter de liminar, ela fosse derrubada. E é possível, estão trabalhando também, para poder conseguir
derrubar esta outra liminar que os mantém afastados da Câmara. Se eles conseguirem êxito até terça-feira nessa tentativa de derrubada de afastamento via liminar, eles poderão participar. Eles retornarão ao Poder Legislativo, não foram cassados, só havia um processo de cassação contra o ex-presidente Antônio de Lunga, que foi absolvido em novembro passado, e aí 2 vereadores que estão lá hoje atuando, o Normando Sócrates e o Cícero Alberto, seriam desconvocados, e esses 2 reassumiriam, o Antônio de Lunga e o Ronald Mota, se obtiverem êxito nesta última tentativa lá na Justiça, e eles retornarão e farão parte do colégio eleitoral, voltarão a ser vereadores. Então é até possível que haja também, nessa possível eleição do dia 4, este quadro completamente alterado. Para você ver como está a Câmara de Vereadores. Doutor Vaz, com a sua permissão, sobre a questão do dinamismo para a política. Vamos voltar um pouco no tempo aqui. Ô Beto, pois não. Eu vou só para complementar e melhorar até o nosso debate. Quando há dinâmica na política, porque há também aqueles que acham que o jornalismo também, ele é dinâmico também. Tudo é dinâmico e tem a dinâmica no jornalismo. E com a dinâmica na política, às vezes o jornalismo também, o jornalismo político, crítico, enfim, ele também dá uma guinada. E eu li, há poucos dias atrás, uma crítica com relação ao jornal do Demontier, feita pelo Partido dos Trabalhadores, achando que o jornal do Demontier hoje é um jornal chapa branca, ligado à administração atual. E eu queria que você esclarecesse isso aqui e falasse também dessa dinâmica, se existe só a dinâmica da política, de alguém que hoje era assim e depois foi para lá, ou se existe no jornalismo, Demontier, porque eu li a respeito disso, não sei se você tomou conhecimento sobre essa questão. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, um grupo de filiados ao Partido dos Trabalhadores, e eles usam até que exaustivamente as redes sociais, principalmente no Facebook, eles fizeram uma campanha declarada contra o jornal e contra a minha pessoa, por ser o editor do jornal. E eles, em todos os momentos, qualquer notícia que se referisse ao município que estivessem ali, eles faziam uma interpretação errônea de que aquilo dali era uma promoção da municipalidade atual e colocavam aquilo na rede social como se o jornal estivesse a serviço da prefeitura. E aí nós tivemos que fazer uma nota, colocar essa nota lá no Facebook e esclarecer que, nos 20 anos do jornal, sempre tivemos uma postura crítica em relação a todas as administrações. E que, no passado, essas mesmas pessoas que estão nos acusando hoje do PT, elas nos cumprimentavam nas ruas quando havia uma nota desfavorável a qualquer administrador no passado. Então, nós tivemos que reviver este passado, mostrar que o jornal se mantém... É a dinâmica, né? Essa dinâmica aí. Entender essa dinâmica e mostrar que o jornal apenas hoje, ele está tendo o mesmo comportamento que tinha no passado, quando agradava aos petistas. E hoje, muitos deles não estão agradados ou gostando daquela linguagem e daquela linha jornalística, mas ela é a mesma. Ela não se alterou. A dinâmica da política é que fez com que a maneira como eles interpretaram a posição do jornal mudasse tanto. Mas eu acho que isso já está suficientemente esclarecido. E eu só pediria a essas pessoas que entendessem uma coisa. Leiam edições passadas do jornal, façam um confronto com as edições atuais e vejam que o jornal não mudou. Certas pessoas é que mudaram, infelizmente, dentro dessa dinâmica da política. Bom, falando-se ainda em dinâmica, vamos ao 1º de janeiro de 2013. Se formou um bloco de 21 vereadores em torno de eleger a mesa diretora na Câmara, batendo de frente com o interesse que o Executivo tinha. Não era um grupo de 21, não, era um grupo de 11. Desculpa, o grupo de 11, no universo de 21. O G11. O G11. Então, o que acontece? Chega no dia da eleição, esse que eu queria entender porque é que esses vereadores têm que ficar recolhidos também. Eu não entendo isso até agora. É uma prática comum. Parece que a primeira eleição que não vão ficar recolhidos é essa do dia 4. Pelo menos é o que estou sabendo aí. Então, o que aconteceu? Houve uma estratégia lá. O bloco de 10 acabou sufragando o nome do petista Cláudio Luiz. Realiza aí. E o que aconteceu então? Cláudio Luiz optou de cumprir um acordo firmado de votar no Antônio Alves de Almeida e o Antônio de Lunga. E depois ficou um acirramento
pelo fato de Ronas Motos, do PMDB, e Darlan Lobo, também do PMDB, partidos do prefeito, terem votado num candidato do PSC que contrariava o interesse administrativo. Isso é dinâmica. Isso é dinâmica. Aí o Darlan então rebateu. Então estão me ameaçando de cassação ou de expulsão do PMDB? O que dizer então do outro PMDBista, Preto Macedo, irmão do prefeito Raimundo Macedo, que votou no petista Cláudio Luiz? Isso é dinamismo de política. E daqui a pouco eu vou já mostrar outro dinamismo interessantíssimo em relação às eleições de outubro próximo. Muito bem, a coisa muito tá quente, dinâmica, viu? a dinâmica é numa velocidade, né, Luiz Carlos? E o nosso telespectador Chagas Alencar, ele já ligou, é lá do bairro São Miguel, e disse: eu gostaria que os amigos comentassem e explicassem como é que esses paraquedistas conseguem os votos em Juazeiro. Demonte já disse que eles se valem dos vereadores, mas será que o eleitor é tão fiel a esse vereador, ou vem uma bonança junto com o pedido para facilitar a aquisição desses votos? Como é que vocês veem isso? Bom, essa história, Chagas Alencar, essa história vem se repetindo já há muito tempo. A maneira como eles chegam aqui é ou com um grupo de vereadores, ou com um grupo de suplentes de vereadores, ou com um grupo de ex-vereadores. Pronto, é sempre o caminho dos vereadores. A dinâmica está por aí. E aí, o que acontece para que eles fiquem hipnotizados com esses candidatos, eu não sei. Não me pergunte que eu não sei. Mas é uma coisa muito misteriosa. E eles saem daqui com muitos votos, enfraquecem a representação política da cidade, depois não retornam aqui porque não tem compromisso. O compromisso é um compromisso que eu não sei qual é. E aí a cidade só perde com isso porque se desvincula de uma liderança política lá no parlamento que venha responder à população e aos nossos interesses aqui. Ô Luiz Carlos, eu ainda quero falar, essa dinâmica é boa, viu? Porque muito boa. Até o programa fica mais dinâmico também, né? Mas nós falamos aqui dessa dinâmica, vocês deram exemplo com a Câmara de Vereadores, falei do jornal, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a dinâmica ideológica. O PT foi um partido aí que galvanizou as massas com discurso de moralização, de ética, de honestidade, de políticas sociais, enfim. E o PSOL, que é o partido do Demontier, certamente foi criado quase que como uma dissidência do PT. Essa dinâmica ideológica... Foi uma dissidência, sim. Demontier, como é que você caracteriza? Foi uma dinâmica mesmo porque o PSOL se formou? É porque o PT está retrógrado, o seu discurso está superado, foi jogado na lata do lixo? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica ideológica? Bom, na verdade o PSOL nasce em 2005 com uma dissensão do PT depois da votação da reforma da Previdência. Durante muito tempo, o PT fez, e os sindicatos que são simpáticos ao PT, as centrais sindicais também, fizeram uma campanha muito dura contra qualquer mudança na Previdência que prejudicasse os trabalhadores. E quando chegou o governo Lula, a primeira reforma que ele propôs foi a reforma da Previdência, recebeu o apoio de todas aquelas forças que no passado eles combatiam e fizeram uma reforma tipicamente neoliberal, prejudicando os trabalhadores. E um grupo de parlamentares do PT na época não suportou aquilo, rompeu com o PT e partiu para construir o PSOL. Então, o PSOL hoje é um partido em construção, é uma proposta política, é um partido socialista, com uma proposta revolucionária contra o capital e enfrentando todos esses problemas que foram criados ao longo dos últimos anos e que o PT, quando foi para o poder, tinha a obrigação de dar uma resposta e, infelizmente, a gente sabe a história, o que foi que aconteceu. O PT repetiu tudo aquilo que se praticava no passado recente e hoje, na privatização é um exemplo, toda a política hoje do PT, a política econômica, foi a repetição dos últimos anos de tudo aquilo que ele condenava. Então, sobraram pessoas dentro do PT que não suportaram aquilo, que se indignaram e que foram criar o PSOL. É um partido em construção agora, com todas as dificuldades, com todos os problemas que a gente tem hoje em qualquer partido de esquerda, principalmente aqui no Brasil. A classe política é marcada pela dedicação ao que é público, à coletividade, mas é também marcada por contradições, por paradoxos. Eu não vou entrar aqui numa discussão ideológica, por exemplo, mas eu quero deixar... Vamos aqui nos remeter a um assunto de conhecimento público. O mensalão.
verifiquem que é preciso repensar alguns conceitos. Ora, quando um político é do DEM, por exemplo, ou do PMDB e é acusado de corrupção, vamos lembrar do Arruda, lá no Distrito Federal. Principalmente do DEM e do PSDB. DEM e do PSDB, que são tidos assim, muito embora muitas pessoas ideologicamente não compreendem e colocam o PSDB como um partido de direita, mas ideologicamente ele é de esquerda. É social-democrata. Ou de centro, Ou né? de centro, conforme queiram. Mas vamos dar um exemplo aqui. Do PMDB, do PTB, o político é expulso. Do PT, não. Ele é honesto. Então, há uma defesa intransigente. E as pessoas confundem tempo de filiação com seriedade, partindo para lançar uma mobilização nacional de doação de campanha para levantar o recurso de uma multa que foi impetrada para o político. Então, eu acredito que é preciso... Político condenado. Condenado. Então, corrupção. Então, é preciso, efetivamente, deixar muito claro de que é preciso se rever o conceito da estruturação dos partidos. Nós precisamos de uma reforma política. Mais uma vez, uma cobrança para a classe política. É preciso deixar de se acovardar para que os partidos possam ficar fortalecidos e não sejam utilizados como galhos para conveniência político-eleitoral de um detentor de mandato ou de quem pretende ter um mandato. Eu acredito que a leitura básica é essa daí. Eu estou muito frustrado. Vou dar um exemplo aqui de um partido que eu tenho uma grande simpatia, o Demontier. Muitas pessoas não sabem, mas me identifico muito com o Demontier. Eu gosto muito. Às vezes encontro contradição, ele também contra-argumenta comigo, mas sempre numa linha de muito respeito. O PCdoB, para mim, tem sido uma grande decepção nos últimos anos. Não fazem mais comunistas como antigamente. E nós temos exemplos claros aqui para citar, mas apenas para lembrar que não é específico, em tempo também. As pessoas questionam a classe política, as pessoas questionam a imprensa, e as pessoas precisam ter coragem de questionar também o poder judiciário. E eu não estou aqui partidarizando o debate, não, preste atenção. Então, houve um julgamento da classe política, do mensalão. Agora, por que não teve também, por ordem, o julgamento e a punição dos mensaleiros do PSDB? Então, essa é uma crítica que fica ao judiciário, que a população também faz. Tudo indica que vai haver, já está certo que vai haver também. Tem que haver, né? O Azeredo vai ter que responder também. É verdade. Isso faz parte da dinâmica, né? Agora, o que a gente, realmente você falou muito bem, o que a sociedade brasileira não esperava, evidentemente, era que nós chegássemos ao ponto que chegamos de cidadãos, né, que até em determinado momento prestaram relevantes serviços à comunidade brasileira, mas depois prevaricaram, participaram desse projeto peçonhento do mensalão, foram condenados e usam os meios de comunicação para induzir os brasileiros a botarem dinheiro no caixa para pagar multas desses criminosos. Mas, Luiz Carlos, você acredita, em sã consciência, que algum cidadão brasileiro vai tirar 40 milhões, ou 10, ou 5, ou 1, e vai depositar numa conta dessa? Em sã consciência, você acredita nisso, Luiz Carlos? Porque eu não acredito. Eu acho que seria muita ingenuidade e muita falta de cidadania. Exatamente. Isso aí, Luiz Carlos, isso é apenas um pano de fundo para que o partido possa resolver essa questão. É esse o meu entendimento. Eu não sei se vocês compreendem dessa forma, Demontier. Demontier. Olha, eu estranhei quando eu vi fazer uma cota em redes sociais arrecadando dinheiro para pagar a multa de uma pessoa condenada. Eu acho que pela fragilidade dos partidos políticos no Brasil, tudo é possível, dentro dessa dinâmica da política. Pela fragilidade dos partidos políticos, a gente pode chegar até esse ponto. Agora, é um grupo sectário, é um grupo que partidarizou essa questão, que assumiu esta defesa e que pode chegar a este ponto. Agora, quem está colocando esse dinheiro lá para chegar a esse volume tão grande, aí eu não sei. Aí já tem outra, né? Pronto, já tem outra. É preciso já ter um bocado de dinheiro. Mas eu acho que logo, logo nós vamos ter revelações sobre isso aí, para saber o grosso desse dinheiro, de onde é que vem. O Tito Salles, que é do bairro São Miguel,
ele acha que essa questão do menor é uma questão muito séria. Ele acha que deveria ser criada uma lei que não permitisse, inclusive, o trânsito desses menores a partir das 22 horas. Bom, por enquanto, na lei nacional, ele é adulto, ele é dono de si. Não há como proibir. Ô Luiz Carlos e Beto e Demontier, o grande problema também é na desestruturação familiar. Porque esse jovem, praticamente, ele já não tem mais nem o comando da família. Então nasce daí. A autoridade proíbe, mas o pai não tem como prender em casa e ele sai de qualquer maneira. Isso é uma questão complexa demais. A multiplicidade de fatores que leva a isso aí é um negócio sério. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabe o que mudou muito também? Os nossos hábitos, antigamente as festas, tudo era mais cedo. E hoje, quando as pessoas, no passado, quando as pessoas já voltavam de uma festa, hoje é hora de ir. Agora que está se preparando para ir para as festas. É hora de ir. É verdade. A vida noturna é a dinâmica, está tudo virado. É a dinâmica. O Valmir Domingos, não sei se é aquele ex-vereador, é lá do bairro Romeirão, ele está parabenizando o programa Tribuna Livre pelo tema abordado hoje aqui no nosso programa. Claro, o seu Valmir adora política, né? Já foi vereador em Juazeiro. Com a sua permissão, eu gostaria de fazer uma breve ponderação também nisso que o doutor Vasques abordou aí. Meus amigos, o que nós estamos vivenciando hoje, nessa sociedade moderna, é uma inversão de valores. Nós não estamos falando aqui querendo ser o dono da verdade, nem a palmatória do mundo, não. Mas era mais fácil se criar um filho adolescente até a década de 80 do que nos dias atuais. Porque, vamos fazer o seguinte, você que está nos assistindo agora, quando foi a última vez que seu filho lhe pediu a bênção? Quando foi a última vez que ele agradeceu após uma refeição? Então, claro que para toda regra é exceção. Nós temos jovens excepcionais, cabeças pensantes, que são responsáveis não pelo futuro, mas pelo presente do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Mas a maior parte da juventude, com esse mundo capitalista selvagem que nós temos aqui, lamentavelmente, por uma questão cultural e social, confunde a liberdade dos dias atuais com libertinagem. Verdade. O José Newton faz uma crítica muito séria, viu? Ele é do bairro São José e ele telefonou para dizer o seguinte: o Brasil está sendo um país absolutamente desmoralizado, pois os pobres veem seus representantes se tornando um dos maiores criminosos. Ainda não vi um deputado federal levar a bandeira a favor de uma punição justa. Quer dizer, o povo está insatisfeito, o povo sabe que esses desmandos, de um modo geral, nascem no Congresso Nacional e vai haver cobranças sem dúvida alguma. E o Paulo Sérgio, lá do Buriti, de Barbalho, diz que está na hora da legislação ser mudada, pois tudo de ruim que acontece, a culpa é das drogas, mas esquece que fazer punição severas, como inclusive a pena de morte. Olha, já tem gente advogando até pena de morte. E isso para os crimes mais graves de latrocínio e estupro, e também tráfico de droga, né? Aí deve-se concordar com ele quando ele fala em mudar essa questão da legislação que está atrasada. As reformas no Brasil não são feitas. O Beto falou aqui em reforma política, mas tem a tributária que carece de ser feita, tem a reforma no judiciário, no emaranhado legal, na norma constitucional. Parece até que a nossa Constituição é uma coisa utópica, que é incrível o que tem. Um dado interessante que a gente pode dar aqui para o nosso telespectador também é que, apesar da pujança do Brasil, do desenvolvimento que ele tem tido, mas pelas mazelas sociais que hoje tem, o Brasil é desacreditado lá fora. Chegar um brasileiro lá fora, o pessoal bota logo a mão no bolso e guarda o celular, imaginando que ele é ladrão também, porque aqui está um negócio sério que precisa essa legislação de punição ser modificada. Vasco, o nosso tempo acabou. Muito obrigado, meu caro Beto Fernandes. Foi um prazer tê-lo conosco e, oportunamente, quando precisarmos, não hesitaremos em absoluto em convidá-lo mais uma vez. Meu caro Demontier Fernando, com você a gente sabe que pode contar toda sexta-feira se quiser, que é o dia de folga lá no seu jornal. Vasco, bom final de semana.
Agradecer aí os Fernandes, né, o Beto e o Demontier, dizer que foi muito bom, apesar do tempo ser curto, porque eles falam bastante, né, Luiz Carlos? Tem assunto tão informado e tal. E aqui era um programa com os dois Fernandes aqui, na dinâmica dele, devia ser de 2 horas, mas infelizmente a televisão é desse jeito. Agradecer e certamente outras oportunidades eles estarão aqui conosco. Ao caro telespectador, nosso agradecimento e tenham todos, né, um excelente final de semana. Boa noite, amigos.